Ai, meu Ah, Deus. tá. Agora sim, vai. Então, Então, Pra falar? essa questão, eu não sabia, assim, decorar a norma 18, a NR 18, eu fui por eliminação, né? Por exemplo, fala assim, no item 1, que o trabalhador deve estar com cinto de segurança tipo abdominal. Aí errou. Trabalho em altura, a norma, eu sei que a norma pede tipo paraquedista. Então, eu já eliminei o item 1 aí, tá? A, a 2 eu não sabia, fui para 3 também. Onde ele fala improvisação da cadeira suspensa. Aí eu já cortei por causa do termo improvisação. Aí marquei alternativa B. Uhum. Isso daqui. Não é essa daqui. Isso daqui, né? Ah, não tô com o gabarito aqui. Questão 31. Aqui não tô com o gabarito. É, Então, na A, que fala segurança tipo abdominal, eu imaginava que fosse você falou a paraquedista, né? Que é o termo correto, né? Aham. Que ela passa pelo abdômen e vai Aspera até virilha, né? o ombro, né? Isso. Aí eu vacilei nessa, eu achei essa como certa. Ah, mas não é. Então, e a 2, a cadeira suspensa deve dispor de sistema dotado com dispositivo de subida e descida, dupla trava de segurança, sustentação através de cabo de aço. Eu coloquei como certo. Eu não sabia. Eu pulei pra ver se tinha alguma outra possibilidade de eliminar, né? Só que eu ainda não acho que nunca vi cadeira suspensa. Imagino, não sei se é isso mesmo, aquilo que eles usam em prédio. Bem parecido com aquilo, não é? Pra limpeza de fachada, pintura. Exatamente, eu Então falo é, assim. então é isso mesmo, né? Que eles são Isso. sustentados por corda ou cabo de aço, não sei. Ah tá, então imaginei isso, né? Improvisação da cadeira suspensa só é permitida em caso de emergência, atendendo todos os requisitos. A 3 parece certa, né? Não, eu marquei como errado, porque falou em improvisação. Não existe improvisação na área de segurança. E principalmente porque ele fala improvisar atendendo todos os requisitos de segurança. Aí que fica mais contraditório, entendeu? E E aí, ó, se olhar as questões, né? Qual é a correta? A 3 não pode ser, porque só tem alternativa, somente os itens um e 3 corretos. O 1 não é correto. E todos corretos também não. Então só sobrou a alternativa B. B de, Somente o bo item 2 é correto. B de bola, eu fui na. Isso. Acabei indo na D, mas já vi que não é. Você tá com o gabarito fácil aí? Porque Vou ter que abrir aqui, só um tô minuto. procurando aqui também. É a letra B mesmo. Gabarito é letra B? Eu acho que você não passou o gabarito, não. Eu fui atrás dessa prova depois, eu Ah, vi. é só eu e o Alexandre que temos o gabarito. Não, Deixa mas eu tenho que eu fui atrás. eu vou pegar no celular aqui. Essa é de Curumbiara. Não, é Sentinela do Sul. Ah, é? É. Pronto, Sentinela do Sul. Gabarito. Eu vou passar aqui no chat pra gente. Então, gabarito C, né? Um e 3. É isso? Não, B. B. Somente a 2, né? Isso. Ok. Então, corrigindo, não é abdominal, é tipo paraquedista, né? É. Pronto, mandei aí no grupo, E tá? não tem essa E aí, improvisação, é isso? É o que tá na tá no NR. item 18.12.45 da NR18, tá? Certo. Tá abrindo aqui. Eu acho que o Alexandre, se você estiver ouvindo a gente, você vai ter que sair e voltar pra sala, porque eu acho que é também um problema do seu naquela hora, André. Aham. Cadê engenheiro? Aqui. Próxima. É a questão 32. Opa, estão ouvindo agora? Ah, agora sim, Agora sim. Alexandre, voltou.
Aí pa- Hoje tava falando aí, vocês nem estavam me ouvindo. Então passamos o gabarito da 31, é B de bola, né? Não, eu via. Isso aí, Daqui é trinta e continuar? dois agora. Continuo. Pode deixar aí que eu vou lendo. Certo. Vamos lá. 32. Considerando a NR 24, né, de condições sanitárias de conforto no local de trabalho, analisar os itens abaixo. Item 1, né? A área de um vestiário será dimensionada em função de um mínimo de 1,5 metros quadrados para um trabalhador. E o item 2, a cobertura dos vestiários deverá ter estrutura de madeira ou metálica e as telhas poderão ser de barro ou de fibrocimento. Aí ele pergunta aí, né, quais são os corretos, se é o item 2, se somente o item 1 está correto, só o 2 correto, ou se o 1 e o 2 estão incorretos. Marcaram o quê? Cara, essa eu não marquei nenhum porque me deixou confuso. Semana passada eu tava com a equipe de Minas visitando aqui nossa unidade e a gente estava Essa é a minha discutindo fonte sobre de notícia. vestiários, né? E lá na 24 é uma formuleta para calcular a área mínima por trabalhador. E depois eu fui procurar na NR24 e não vi nada sobre 1,5 metros quadrados por trabalhador. Aí eu não sei o que marcar nessa questão. Eu fui nas duas. Fui na A, mas na dúvida só. Não, mas é a mesma. Tá correto? Qual é o item da norma? Mas eu lembro que tinha visto alguma coisa sobre a quantidade, o tamanho assim por trabalhador. Só não lembro a quantidade. No item 24.4.2 tem uma observação. 4.4.2, só um minuto. Isso. Quatro ponto 4.2. É. Pois é, olha o que ela fala assim, ó. Eu vou ler pra gente. Os vestiários devem ser dimensionados em função do número de trabalhadores que necessitam utilizá-los até o limite de 750 trabalhadores, conforme o seguinte cálculo: área mínima por trabalhador, 1,5 menos o número de trabalhadores dividido por 1000. Sim. Não é. Né? E era justamente esse item da norma que a gente estava discutindo com a equipe de Minas Gerais na semana passada. Esse 1,5 é o quê? Metro? Metros quadrados, É, Só que não é somente 1,5 por trabalhador, é uma né? fórmula, né? É uma fórmula. É número Menos de o número de trabalhadores trabalhadores dividido por dividido por 1000. 1000. Aí fala o seguinte, ó, em estabelecidos alimentos com mais de 750, deve ser dimensionado com área de no mínimo 0,75 por trabalhador. Então é Até relativo, 750 né? usa a fórmula, acima de 750 é 0,75 metros quadrados. Então é relativo. Não dá pra cravar que é 1,50 por trabalhador, né? Não. Então isso aqui cabe recurso. E aí sobre a cobertura, eu não vi nada também a respeito de vestiário em relação à cobertura, né? Eu também não achei nada. Não tem nada? a não ser que tenha acontecido, né? Antes vocês estão pegando aí a mais atual e a prova foi de alguma antiga, né? Não sei também que não tenha isso, entendeu? É. Pode Deixa eu ser. ver aqui. A essa edição aqui da 24, ela é. Deixa eu voltar bem com essa tela. 2019 foi a última modificação. A prova é 2020. Para 2020, então tem que Só que pegar. aqui fala NR atualizado 24. em 2022. 24 atualizado em 2022. Mas olha só, o 22 daí que ele mostra, André. Deixa eu reabrir ela aqui. É a portaria número 2, tal e tal e tal e tal. Então tá no site do gov.br. Então a gente considera a mais recente, né? Seria essa, né?
Não tem. Barra de fibrocimento também não tem. Então o gabarito qual que foi dado aqui? É A? É. A, mas cabe recurso. As duas corretas. Tá no gabarito, questão 32. A com risco. 32? 33 agora. 33. De acordo com o ISAG, instalações provisórias, né, existe o almoxarifado da obra. Com relação à responsabilidade, né, do almoxarife assinar a alternativa incorreta que ele quer, né? Isso aí eu errei, eu marquei letra D. Depois eu fui pesquisar quem é esse cabra aí que ele falou, que eu fui descobrir que é aquele livro A Técnica de Edificar, né? E não tá errado? E não é D? Não. Não é D. Nossa, acho que É porque ele tá baseado no livro A Técnica de Edificar. Guardar equipamento de terceiro. Tá bom. Pois é. Não é função do almoxarifado organizar a divisão por seção. Por seções. Eu achei estranho. Achei muito estranho também, né? Porque eu já trabalhei em obra, também não faz sentido uma responsabilidade do almoxarife ele guardar o equipamento de terceiro. Ele guarda do pessoal da obra ali, né? Não de terceiro. E outra, a organização do almoxarifado é dele. Ele que é o dono do recinto ali. Não faz sentido. Ele vai guardar meu carro? Essa caberia recurso também. Eu marquei de cara assim, achando que ia estar mas certo, no livro tá isso, tá? Agora como ele pega do livro, tem que seguir no o livro. Tá isso. Deixa eu ver se eu consigo pegar dentro do print pra vocês. Copiar. Ah, não, não é D, né? É A, C o gabarito. Gabarito é C. Gabarito é C. Não pode organizar a divisão do almoxarifado por seções. 34 agora, né? De acordo com o Tucci, né, mais uma bibliografia aí, na hidrologia, para caracterizar o hidrograma e o comportamento da bacia, são utilizados alguns valores de tempo, quais sejam tempo de base, tempo de pico e tempo de retardo. Aí ele pergunta aí quais são os corretos. Isso eu não sei também, não. Tem um Tucci bem certeiro. Se não tiver o retardo, não sei, eu fui em todos. A, B e C. Isso aí eu nem respondi, que isso eu não sei, não. Fui em D de dado. Agora, né? Gabarito é C. 2 e 3. C? Só 2 e 3, Tempo de base. Que é correto. Eu chutei, eu também não sabia, assim, né? Aí, como falei, é C, então? você fica a questão específica do livro, né? Tinha que dar uma lida no livro. É C, somente 2 e 3 é o gabarito. Tá, tempo de pico a gente sabe que é o que tem mais, vamos dizer, chuva, né? Seria uma cheia da bacia. Só... E o tempo de retardo seria o quê? A época de seca? Seria o contrário? Eu não sei. Agora peraí. Não, eu estou confirmando aqui, peraí, acho que esse 34 é AD mesmo. Deixa eu pegar o gabarito aqui, só para confirmar. É D, todos os itens. Todos? Show. Aqui agora. Da questão anterior, eu coloquei o printzinho do livro, tá? Da técnica de edificar, onde fala sobre as funções da almoxarife. Ficou muito ruim? Ficou, né? Acho que dá pra ler. Deixa eu colocar aqui, então, melhorar isso aqui. Porque até é pequeno mesmo. Então, D, né? É D. Confirmei, eu olhei no gabarito aqui. Eu que tinha marcado C, eu errei. Chutei assim, mas errei. Gabarito, letra D. Só por curiosidade, tempo de retardo. Retardo, bacia. Centro de massa, precipitação, centro de gravidade do hidrograma. Isso aqui tem uma tabela, um hidrograma que mostra isso? É porque ele pegou do livro, né? Desse Tucci.
da bibliografia. Tem alguma coisa aqui, ó. Vocês dá pra enxergar? Deu. Tempo de pico, tempo de retardo tem ali. Tempo de pico. Mas não fala esse tempo de Tá base. dizendo o que é isso aqui? Relação vazão de chuva com o tempo, né? O tempo de pico aqui nesse gráfico está no meio. A tempo entre picos seria a parte de cima aqui. E o tempo de retardo é a parte de baixo. Acho que é isso. E tempo de concentração. Tá bom, vou mandar essa imagem aqui. Que coisa aí. (35) 35. De acordo com Hibbeler, quais dos seguintes materiais possui aí menor tensão de escoamento? Ferro, aço de baixa liga, aço carbono, liga de aço temperada e recebida. Marcaria o que aí? Caramba, o tipo de prova que é tudo chute, hein? Fui na A, sei lá. Daria com um chute bom, é letra A mesmo. O que eu acho que eu peguei, vamos dizer, o mais fraco, né? Que seria o ferro. Eu acho. Uhum. Porque, né, aço, mesmo que de baixa liga, mas o que tem, tudo que se adiciona é carbono, né? Consegue ter uma resistência melhor, né? E, consequentemente, a maior tensão de escoamento. Também eu marquei ferro, assim, no chute também. Pra mim, qualquer aço é mais resistente que o ferro, né? Isso. Então, por isso que eu fui nessa lógica aí. Tá bom. Ferro, letra A. Hibbeler tirou muito sono de muita gente na época da faculdade. Essa próxima aqui eu não entendi quase nada, né? Mas... Também não. Acho que ela aí envolve círculo de Mohr, de resistência dos materiais, que eu ainda não estudei. Aquela pergunta, né, com relação ao estado do plano de tensão, que é a alternativa correta, né, de tensão normal máxima, a tensão normal mínima e máxima de cisalhamento. Só que também eu chutei, eu não sabia, entendeu? Isso aí, como eu falei, eu lembro lá da época da faculdade, tem alguma coisa envolvida aí com o ciclo de Mohr. Não sei se vocês entenderam. Dos materiais. Esse 40 é do quê? É do que desce, que vai pra direita? Cisalhamento. O que é esse 40? É o da direita pra esquerda aí. Da direita pra esquerda? Ou da esquerda pra direita. Ah, esse é o aqui? que tá no lado. Não, só que de baixo. Ah, tá, esse daqui. É. É dos dois, não? Da força de cisalhamento. Esse é o 40? Esses dois aqui? Eu boiei nisso daqui. Eu fui na A, mas, né? O gabarito dela é B. B? B, é. Alguém conseguiria explicar? Essa eu não sei. Essa aí eu acabei pulando ela pra fazer depois, né? Pra buscar fórmula e tudo, pra resolver. Que eu não sabia, aí acabei que não tive tempo de voltar nela. Mas é isso, eu tenho quase certeza que ela aí envolve alguma coisa do círculo de Mohr. Mas é um círculo de Mohr. É círculo de Mohr. A teoria disso aqui é círculo de Mohr, isso. A teoria por trás é círculo de Mohr. Ainda tô muito falta muita coisa ainda pra estudar. Eu só sondei as forças e bateu. Ó, 40 com 90. Não. Ai, não lembro mais como eu fiz, mas eu chutei e deu certo. Calma, deixa eu tentar lembrar de novo. Então, 90. Só para entender melhor, esse quadrado aqui é a seção transversal da peça? 110. De uma viga, por exemplo, é isso? Ou é Eu acho. Ou é vista de cima?
é seção transversal, mas eu acho que como é de círculo de Moore, eu acho que é a seção infinitesimal, né? Então, Eu não lembro. então, se alguém achar alguma coisa, se puder mandar aqui ou mandar lá no grupo depois, por favor. Vocês já chegaram? Não, e mais pra frente era bom, né? A gente dar uma estudada em resistência. Só A resistência. gente tá vendo os que mais caem, mas uma hora a gente chega nela. A resistência cai bastante também, não cai não? Toda a prova eu tô vendo questão dela. Não, ela cai, sim. Não círculo de Moore, mas outras questões de dimensionamento, sim. Cai. Resistência de materiais em si, né? Eu vejo que cai, sempre com recorrência aí. Sim. Beleza, então, aí vamos pra frente aí. Uma hora a gente vai ficar craque em Resmate. Questão 37. De acordo com Júnior Molina, com relação às ligações em estruturas de madeira, marcar C para as afirmativas certas e E, né, para as erradas. E após assim assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Aí essa primeira fala aqui que a tensão de embutimento paralela às fibras da madeira pode ser igual à tensão de compreensão paralela às fibras de madeira. Certo ou errado? Eu ainda também não estudei nada de madeira ainda. Também não. Ah, Isso aí. 37. Ó, eu fui por dedução, daí eu fui na C. Por causa do pino de ligação e tal, e prego e parafuso, cavilha, acho que já tinha visto isso daí. Mas só por dedução. Eu chutômetro fui na Ela- C. O gabarito dela é A. É A. C, E, C. Tá, Esse aí, vamos. gente, é A. Então a primeira tá certa, né? Tensão de embutimento paralela às fibras da madeira pode ser igual à tensão de compressão paralela às fibras da madeira. Isso, correto. E o erro da segunda, tensão de embutimento normal às fibras, deve ser calculado em função da tensão de tração de madeira e do diâmetro do furo do pino. É de livro, né? Não é de norma. É do livro. Já percebi que essa prova aí já gosta também de sabanca, né? Pegar bastante questão de livro, né? Bibliografia. Mas no edital deve falar, né? Qual elas vão Tem usar. que falar, né? Uhum. É, questão aí. Eu jurava que essa terceira aí seria certa. Que o pino de ligação pode ser prego, parafuso ou cavilha. O dimensionamento é igual para todos. Mas o erro pode estar justamente aí, ó. Dizer que esse dimensionamento é igual para todos, né? Sendo que são coisas diferentes. Entendeu? O erro pode estar aí. Ele fala, né? Dimensionamento é igual para todos. Eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que não. E não vai ser igual que for prego e parafuso, né? São seções diferentes aí, né? Materiais diferentes. É que a cavilha ela é de madeira, né? Pois é, entendeu? Material diferente, enfim. Isso é isso. Então o erro dela é quando fala aqui, ó, dimensionamento é igual para todos. Certeza que não deve ser. Aí a última aqui tá certa, né? A NBR, né, 7190 de 97, que é de madeira. Projeto de estrutura de madeiras não abrange o cálculo de parafusos de alta resistência. Nossa, eu jurava que essa estava errada também. Não, que essa estava. Eu jurava que ela Essa tá certa. estava errada. Pera aí, calma aí. Ah, Tá certo, né? tá certo, não abrange mesmo esses não parafusos abrange. de alta resistência. Achei que abrangia. Essa norma, né? Mas tá. Gabarito aí é letra A. Vamos lá, tomara que eu acerte essa. Então, 38. A figura abaixo representa o diagrama, né, tensão de deformação de um material com comportamento dúctil. Sobre o diagrama tensão-deformação, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Quando a tensão atinge, né, aí o que é para marcar, a densidade de energia de deformação é denominada módulo de resiliência. Outra propriedade importante é o módulo de tenacidade, que representa a área do diagrama. Materiais com módulo de tenacidade distorcem devido à sobrecarga, né? E preenchendo aí. Marcou o que aí? O que você marcaria? D.
Essa eu chutei e errei também, Fui na porque eu ainda B de preciso dar bola. uma estudada melhor também nessa questão desses termos de né, tenacidade, resiliência, do gráfico tensão e deformação. Ainda não estudei essa parte. Eu lembro que O gabarito a gente viu um gráfico que mostra todos esses itens aí. Mas qual que é o gabarito? gabarito é letra C. Nossa, errei. Fiquei entre a B e a C e fui na B. Deixa eu procurar aqui no internet que mostra tudo isso, né? Eu pesquisei tenacidade. É concreto ou é aço? É independente, não? É independente. Aqui não cita. Vou colocar aço aqui. Ele é comportamento dútil, né? Que ele fala. Que mostra resiliência e tenacidade. Cadê? Eu me confundo demais esses dois termos. Que eu sei que resiliência é assim, né? Tem alguma coisa envolve, né, a absorção de energia, né? Com a deformação. Eu guardei que tipo a assim, resiliência é junta a plástica com a elástica. E a tenacidade é tudo. Todos. É o gráfico inteiro. O problema é achar aqui agora. a questão até fala, né? Fala que representa justamente, né, o gráfico, a área total do diagrama. O módulo de tenacidade. De materiais que têm esse alto módulo de tenacidade, né, vão distorcer muito devido à sobrecarga. Opa! Só que eu errei, eu marquei A. E era a letra C. Não tô achando. Mas tinha mandado aqui aqui no Teams, está salvo aqui no histórico. Mas não tô achando aqui. Mas daí se alguém achar, tem uma tabelinha dessa que mostra tenacidade, resiliência e tal, seria muito bom. Chateado aqui, provinha, essa banca é chatinha, velho. Tá. De decoreba de norma e ainda de livro. Depois eu procuro melhor, daí eu mando aqui. Pronto. Vamos para 39. Vai acabar aí. Gabarito é C, né? É C. Questão 39, né? De acordo com Azeredo, com relação à execução de fundações, né? Analisar os itens abaixo. Primeiro aí ele fala que em fundações rasas, sendo P a carga de transmitir ao solo e P minúsculo, a pressão admissível do terreno, a área necessária será dada, né, por S, na qual aí vai ser a razão da carga sobre a tensão admissível do solo. Isso tá certo ou errado para vocês? Esse item aí. S igual carga transmitida dividido pelo pressão admissível. Pela tensão admissível do terreno. Eu marquei como verdadeiro. Acho que tá certo. Marquei a alternativa essa primeira é certa. 1 e 3, verdade. Isso, é o gabarito. É isso, né? Essa também foi de livro, né? Mas ela foi até tranquila, assim, porque dava, né? Os termos dela eram de conhecimento, né? Que justamente a forma para calcular a área, né? De uma fundação, de um sapato, por exemplo, né? Justamente essa, né? Você divide ali a carga que vai ser transmitida sobre a tensão admissível, né? Que é esse item 1. O 3 também, né? Que ele fala aqui com relação às estacas pré-moldadas de concreto, a colocação do cabo deverá ser feita a 0,3 L da cabeça da estaca, sendo L igual ao comprimento da estaca. Tá certo? Esqueci normativo esse percentual aí. Isso, de norma. E essa quadra aqui que fala aí, na execução de sapatos, o fundo da cava pode acompanhar a inclinação do terreno, né? Nada a ver. Você não vai fazer uma sapata inclinada. Não tem sentido, né? Isso aí você já mataria. Bota que a 4 tá errada, né? Só sobra 1 e 3, que é o gabarito A. E da 2, o erro é o que? É o traço? A gente não impermeabiliza a sapata com argamassa, não. Exato. Você usa mesmo impermeabilizante rolado, né?
Ou alguma emulsão asfáltica, assim, também. Isso. Obras que eu já trabalhei, já usou, entendeu? Não era não? com argamassa. Argamassa não. Fazia emulsão, ou um vé da penha ali, enfim, né? Um impermeabilizante mesmo, né? Não Já sei, direto. nunca usei, então não sei. Tá certo. E a 40? Letra 40 aí pra tocar, ó. A Eu marquei respeito das letra B. configurações. B? D. Precisa principal usar O para gabarito é objeto. É D? É B, o gabarito, B de bola. Tá. É porque, ó, o primeiro lá é o cruz, né? Isso. Aí quando você, por exemplo, você pega, vai selecionar um ponto dentro de uma linha, você marca lá para pegar as extremidades, ele muda o símbolo para esse quadradinho. Que é a mãozinha para deslocar. Uhum. E eu não lembro da seta no AutoCAD não, mas eu marquei B. Então, Mas é B mesmo, o gabarito é B. esse quadradinho aqui é um saco, né? Você vai tentar ajustar assim, ele já encaixa automaticamente no quadradinho. No canto, né? E ele serve justamente para você selecionar, né? Dá Ponto dentro pra do ativar objeto. no OSNAP, né? Pra Isso. ativar ou desativar no OSNAP. Exato. O OSNAP, ele fica o quadradinho pra você selecionar. É justamente isso mesmo. Tá O OSNAP certo. aí lembra bem. Pronto, é isso. Então foram 14 questões mesmo da parte de engenharia. Tá certo. Daí. Acho que ainda dá tempo de pegar pelo menos a primeira, né? Antes de fechar aqui. Daí fechando, só entra de novo, tá? Acho que em 4 minutos ele fecha. Então vamos pegar. Prova. Sentinela do Sul já foi. Deixa eu transmitir minha outra tela aqui. Saúde. Eita. Saúde. E André, essa tua prova eu quase não respondi não. Então o quê? Passei a vista dela e fui marcando algumas coisas, mas a maioria das questões eu não fiz. Da outra? Essa agora, a colombiara, né? Colombiara. Calma aí que eu tinha. A gente vai pegar o que eu fiz aqui. Deixa eu colombiara aqui. É a 30, né? Conforme a Lei Federal 6766, a Lei de Parcelamento de Solo, né? O projeto de loteamento urbano deve conter os desenhos de plantas, memorial descritivo, cronograma de execução, acompanhado de certidão atualizada de matrícula e gleba, expedido pelo cartório de registro de imóveis competentes, certidão negativa de tributos municipais, competente instrumento de garantia. Agora, quanto ao memorial descritivo, essa aqui me pegou, ela tem pegadinha. O memorial descritivo deverá conter obrigatoriamente pelo menos o quê? Qual vocês foram? Que tá pequeno pra mim, André. Não tô conseguindo enxergar a questão. Ah, tá pequeno? Pra mim ficou. Ah, agora ficou melhor. Questão 30 aí, né? Isso. Até a tela inteira. Pera aí, Aqui. agora. Pronto. Ah, agora ficou bom. Foi algum erro da minha tela aqui. Agora eu tô vendo. Ele quer perguntar, né, o que deve conter no memorial descritivo. Vamos lá. A descrição sucinta do loteamento com as suas características, os zonas predominantes, as condições urbanísticas de loteamento. Esse é o seu episódio.
sanitária, utilidade pública. Então, na primeira, no memorial descritivo deve ter a descrição sucinta do loteamento, com as características, fixação de zona ou zona de uso predominante? Sim ou não? Agora, ele pergunta aí, mas é conforme essa lei, né? Essa lei é o quê? É federal? Ah, é federal. É Tô 6766. Essa daqui cai sempre. Não nos municipais, né? Mas cai. Não sei, né? Aí, Então, essa pra mim, parece tá certo, assim. tá certa. A primeira tá certa, no memorial descritivo, né? O problema é que na lei ela tem a parte de memorial descritivo e a parte de projeto. Então é aí que eu caí. Né? A segunda, as condições urbanísticas do loteamento, as limitações que incidem sobre os lotes, suas construções, além daquelas constantes nas diretrizes fixadas, deve ter no memorial descritivo? Condições urbanísticas. Eu acho que, não sei. Tá Eu certo. já li todos aqui. Tá certo também, né? Acho que todos vão estar Uhum. corretos aí, não? Então Letra A. a 3 eu achava que estava certo, mas não, tá errado. Mas eu mostro por quê. A 4, a enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários, serviços públicos de utilidade pública já existentes no loteamento e adjacências. Certo, né? Também. Então o gabarito aqui é 1, 2 e 4. Gabarito letra B. Letra B. Deixa eu mostrar A um. 3 tá errada porque Então, porque ela não está na parte de memorial. Ela vai no projeto, não no memorial. essa banca é da Objetiva também, é, né? Não, essa daqui é MS Concurso. É uma banca que pegam os concursos menores de prefeitura. Ah, A minha tela tá aparecendo, achei que né? era da Objetiva. Sumiu sua tela. Pra mim aqui sumiu. Aqui o artigo 9º da lei. Os desenhos conterão pelo menos, daí fala que subdivisão de quadros e lotes, dimensão de numeração, sistema de vias, há dimensões lineares angulares do projeto com raios, cordas, nem sei o que é esse cordas aqui, arcos, pontos de tangência e ângulos centrais das vias. Isso aqui vai no projeto e não no memorial descritivo que está no parágrafo 2º, né? Daí perfis longitudinais, transversais, caiu. Antes também. Foi. Falta o Alexandre entrar só. Então, memorial descritivo, daí a 1, 2 e 4 estão aqui, né? Descrição sucinta dos loteamentos, suas características, zona e zona predominante, condições urbanísticas do loteamento, limitações que incidem sobre os lotes das construções, além daquelas constantes das diretrizes, enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários, serviços públicos de utilidade pública existentes. Tá. Então, gabarito, letra B de bola. A propósito, eu achei essa prova no que concurso. Você tá me ouvindo?
então, né? A 31, vocês foram em alguma? A alternativa A. Tipo adequado de argamassa colante, para ser utilizado na execução de assentamento de porcelanato, 90 por 90 em banheiro. AC321 argamassa traço 123. A C3. Então, aqui o gabarito. Qual foi a pergunta aí, André? Voltei agora. Então, Qual tipo de próxima, argamassa? que é a 31, né? Argamassa a ser usada em banheiro, em dimensão 90 por 90, porcelanato. C3, né? Eu não sei se tem lógica isso daí, mas chutei. Eu vi como vi 90 por 90 é uma coisa maior, não sei se faz sentido. Eu fui no maior também, AC3. O gabarito é isso mesmo, letra A, AC3. Eu fui pesquisar de acordo. E pela questão também de ser em banheiro, entendeu? Que aí o AC3 precisa, entendeu? Em lugares mais suscetíveis à umidade, entendeu? Ela tem uma resistência maior. Então, conforme vai aumentando, né? AC1, AC2, AC3, vai aumentando a resistência, né? Porque principalmente está tratando de banheiro, né? Área úmida ali, área molhada e tudo, né? Você precisa dessa argamassa mais forte. Entendi. Com maior resistência à umidade, aí por isso precisa da C3. Cara, tem até uma... Questão de tamanho não interfere muito não. Se fosse, por exemplo, acho que numa sala dava para usar nessa dimensão uma C2. Então, daí tem uma atenderia questão, bem. tem a questão de tamanho também aqui, ó. Eu mandei no chat. Mas assim, pessoal, a C3 ela está relacionada com a resistência dela em áreas úmidas, tá? Vou mandar uma tabelinha para vocês aqui. Ó, que eu achei que aqui, fala o uso de C3. AC1, 2 e 3. Então, eu mandei no chat uma, não sei se é a mesma, né? Aqui é a C3 Essa aí mesmo? indicada para assentamento, e aqui fala maiores que 60 por 60. Tem isso, né? Placas maiores de 60 por 60 tem que ser colagem dupla e a C3. E se for áreas molhadas, áreas com grande vapor, né? Saunas, é a C3. Certo. Então, para complementar, a AC1, piso cerâmico em ambientes internos, né? Vamos dizer que é mais frágil, então é mais interna, em áreas secas, né? Internas e áreas secas, como em áreas molhadas, como banheiros e cozinha. Também áreas molhadas, inclusive, né? Então pessoal, assim, a norma que fala sobre argamassa é a argamassa colante industrializada, é a 14081, tá? 14081, né? Certo. Então, só para guardar aqui, a AC1 é interno. Basicamente isso, né? A AC2 abrange o externo também. Áreas externas, piscinas, cerâmicos industriais e área pública. E o AC3, fachada de assentamento, investimento, piscina e água, quase a mesma coisa, né? Só que daí a diferença maiores que 60 por 60. São as placas, tamanho de placa, isso. Então, o 2 e o 3 eles são parecidos, só que o 3 é mais de 60. Por essa lógica. E daí eu vi que tem um AC3E. E de estendido, né? Isso. Em relação ao preparo e o tempo de cura dela, né? Essa aqui é outra. Tá, então... A 30. E aí eu vou ter tanto a C1, a C2 e a C3, tá? Estendido. Eu tenho as três. Tem São os três. 6 tipos de argamassa, isso.
AC1, só AC2, vi AC3. 4, AC3E só. AC1E, AC2E, Ah, AC3E. Certo. Tá. E a 32, em relação à alvenaria sem função estrutural, daí marca V ou F, né? Na primeira, a execução das alvenarias deve obedecer ao projeto executivo nas suas posições e espessuras, podendo ser utilizados tijolos ou blocos cerâmicos, certo ou errado? Vou pegar uma Certo. água ali. Isso é verdadeira, não? Marco certo também. Então a primeira está certa, né? A segunda, o assentamento dos componentes cerâmicos deve ser executado com juntas de amarração. Sim. Certo? Essa eu já fiquei em dúvida, mas... Eu marco certo. Eu fui pesquisar junta de amarração, é o tijolo em cima do outro, né? Só que da metade, ele fica em cima de dois, né? Uhum. Que o tijolo um amarra o outro, basicamente isso. Que é o jeito mais adequado, né? Você não vai botar nenhum em cima do outro, né? Você bota com a distância, assim, pra fazer uma amarração. É, um em cima de dois, né? Na metade. Metade de cada Isso, um. na metade. Isso, tá. Você não vai fazer exatamente, a amarração é isso. Certo. A terceira, a ligação com pilares de concreto armado pode ser efetuada com um emprego de barras de aço de diâmetro de 5 a 10 milímetros, distanciada em cerca de 60 centímetros e com comprimento na ordem de 60 centímetros, engastada do pilar e na alvenaria. O famoso ferro-cabelo. Eu só não sei se esses números estão certos, mas eu marcaria V. Se não tiver pegadinha, é V então, né? Que eu acho que 10 é muito. Realmente, eu tô confuso com a numeração. Uhum. 5 até vai. 5 eu já usei, entendeu? Mas 10 não. Se é 2 a 10, aí é gasto de dinheiro à toa. Uhum. 10 é pra pilar. Certo. Tô achando grande a numeração. A próxima, para obras com estrutura de concreto armado, a alvenaria deve ser interrompida abaixo das vigas ou lajes. Esse espaço deve ser preenchido após 14 dias, de modo a garantir perfeito travamento entre alvenaria e estrutura. Para as obras... Deixa eu ver. Eu fiquei confuso. Oi? Essa aí eu fiquei confuso. E a última, a outra aqui, sobre o vão de porta e janela, devem ser moldados. As vigas, né? Então, em cima, tá dizendo, né? Sobre, em Uhum. cima, vergas e embaixo as contravergas. Verdadeiro. Que é abaixo da Verdadeiríssimo. janela, caixilho, né? E Verdade. que mais? As juntas de argamassa devem ter no máximo 5 milímetros e não devem conter vazios? Não sei se é 5 milímetros. É falso. Marcaria no chute aí, falso. Eu Eu marcaria verdadeiro. lembro que é 1 centímetro. Então seria 10 milímetros, né? Não, é falso. Ela tem que ser no máximo até 2. De 1 a 2. Ah, é 2? De 1 a 2. Pra mim era 10. 10 milímetros ou 1 centímetro. Não. 1 a 2 centímetros, tá? Só pra guardar, essa junta de argamassa seria aquela assentamento? É argamassa de assentamento. Então é 10. Que eu lembro. Inclusive os tijolos, né? Por exemplo, 14, 19, 19, 4, 19, 19. Eles sempre deixam 1 centímetro a menos, né? Prevendo. Acredito que seja isso, né? A espessura da argamassa. Tá, e para finalizar aqui, quando o vão for maior que 2 metros, a verga ou contraverga deve ser calculada como viga? Isso aqui nem faço ideia. Eu acho. Isso é verdade? Acho que sim.
Já li alguma coisa disso na norma. Eu marcaria falso. Alternativa B. Então, qual vocês foram? Eu marcaria B. B. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso. Então o gabarito é letra B mesmo. Isso mesmo. B. Aqui tem os comentários aqui. Ele fala de prazo de alvenaria de 7 dias. Acho que é por causa do 14 aqui, não é? É. Não seria 14. Tamanho máximo da espessura que eu falei, 10 milímetros, não 1 centímetro. Da junta de argamassa aqui. A da viga ela é 2,40, não é 2 metros. Quando o vão for maior que 2,40, a verga contra a verga deve ser calculada como viga. Basicamente isso. A próxima, 4. Letra D, né? Snap ciclo. D, todo mundo foi na D? Sim. Eu ia na D, mas não fui na D. Porque eu lembrei da questão que a gente viu na semana passada, que foi falado do SINAP e do ciclo, acho que é a Natália que falou, que o ciclo aborda, né, a Parte de infra, né? infraestrutura, transporte, né? E a SINAP seria o inverso, não fala sobre transporte. Então, por essa abordagem que a gente viu na semana passada, eu fui na C. Mas o TCPO é igual ao SINAP, né? Só que o SINAP é usado em obras públicas e o TCPO em obras particulares, privadas. Então, Caramba. Então, com base no que a gente viu na semana passada, para mim o SINAP não tem nada a ver com o ciclo. Ele não aborda transportes. E daí por isso que eu ignorei a D e eu fui na C. Gabarito. Mas eu entendo até, André, mas a gente observar como é que está escrito, né? A questão fala assim, ó. Nossa, gabarito O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, vírgula. E os serviços de obras e infraestrutura de transporte. Aqui tá o gabarito letra D, mas parece que no gabarito da banca foi dado Ainda mais C. que fala ali em obras públicas. TCPO não usa obra pública. Obra pública é por SINAP. É SINAP. TCPO não é público. Tá. Então aqui o gabarito então é dado a letra D mesmo. Mas parece que a banca ela deu o gabarito letra C. Aí me confundiu demais. Mas tinha falado que eu vi uma coisa aqui, que a composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do ciclo, né, sistema de custos referenciais de obras para serviços e obras de infraestrutura de transporte, até aqui ok. Ou o Sistema Nacional de Pesquisa e Custos de Índice da Construção Civil para os demais obras e serviços de engenharia. Então o ciclo abrange infraestrutura de transporte e a SINAP abrange demais obras e serviços de engenharia, né? E o TCPO? Ele abrange o que tanto? O TCPO também é obra de engenharia, só que ele usa mais para particular. Ele é igual ao SINAP, só que o foco desse, como o Alexandre fala, é para obras particulares. Isso. Tá. Ele é a PINE, né? A que fala aqui, ó. Exatamente. Publicado pela empresa privada PINE. Uhum. Só que hoje, até para particular também, tá se usando o SINAP, entendeu? Porque o TCPO tá pago, é uma assinatura. E o SINAP você pega de graça. Então a diferença é essa, então, né? O TCPO ser privado. É isso. Porque tudo falou pública usa SINAP, isso é obrigatório. Toda licitação SINAP. Agora, em relação ao TCPO, Alexandre, se tu observar bem, as composições não mudam de um ano para outro. Vai mudar é preço. E preço você tem que ajustar a sua realidade da cidade que você está inserido, porque ele pega uma referência à capital do estado, né? Exatamente. E o SINAP também. O SINAP se baseia nisso. É por capital, entendeu? Então só pega a composição. Adequar.
E eu O que vai acho. mudar é os coeficientes e tudo, entendeu? Exato. Mas são bem parecidos, Eu sei bem porque eu trabalho nessa área, entendeu? Eu mesmo já usei Uhum. muito Sinap. Muito mesmo. Eu também. O Ciclo nunca usei. Não, Ciclo não. Na Ciclo não. TCPO também nunca usei. Já usei um pouco. E tem o OSSI também, já usei muito o OSSI, que o OSSI é de Sergipe. Só que você dá pra utilizar também, entendeu? Pegar os coeficientes e tal, tem composição que o Sinap não tem e que eu só acho no OSSI. Inclusive o Oss também você consegue até baixar um programa dele, né? De composição se Baixa quiser. Ou então pode pegar as composições pela internet também, pela web. também. Isso é gratuito, exatamente. E o TCP hoje ficou pago aí, muita gente não tá usando ele. Tá, a 34. Essa é uma questão que a gente viu já esses dias atrás, é A gente, 1%. a gente estudou isso daí. Coluna de ventilação é 1% de aclive. Isso. Todos foram no 1%. A NBR 8160 estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto, execução, ensaio e manutenção do sistema de esgoto sanitário, tubulação de ventilação deve ser instalada em qual porcentagem mínima de aclive? 1%. Trabalhei a letra C. Muito bem. De 5% que eu me lembro não tem nada, né? Que a gente viu. É só de 1% que a gente viu. Acho que deve ter algum de... Tem algum de 2% também, mas de 5% não tem nada, né? 5% é a declividade para água pluvial. É 5? Não é meio por É cento? É 5. 0,5, né? É meio. Ah, perdão, isso mesmo, 0,5%. É 0,5. É, tá certo. Daí de esgoto tem de 1% e de 2%, de acordo com a dimensão, Pra né? diâmetro. Diâmetro. Isso. Uhum. Ou se for maior é 1%, se for menor é 2%. No caso, 100, né? Eu lembro isso. Agora de 5 e de 3 não lembro de nada de porcentagem. Assim. As 35. Falamos disso Falamos. na sexta, né? Foi o DPS. Essa que a gente não falou sobre a questão da instalação dele em qual ponto, né? A gente falou em Minas Gerais o que era. Aham. Então, primeiro, o DPS, né? Dispositivo de proteção contra surto. São dispositivos destinados a prover proteção contra sobretensões transitórias nas instalações e edificações, cobrindo tanto as linhas de energia quanto as linhas de sinal. Eu fiquei em dúvida em relação a linhas de sinal. Aí por isso eu marquei essa como incorreta. Ah, tá. Mas assim, é achômetro, tá? A primeira tá correta, né? E colocaria como incorreta. Ah, Eu errado marquei como incorreta. por causa da linha de sinal? É. Aí, portanto, só resta a letra C. Aí eu marquei C por isso. Uhum. Mas é achômetro, tá? Vamos lá. Daí, segunda, quando o objetivo for a proteção contra sobretensões de origem atmosférica transmitida pela linha externa da limitação, bem como proteção contra sobretensões de manobra, o DPS deve ser instalado junto à ponta de entrada de linha de edificação ou no quadro de distribuição. É localizado o mais próximo possível do ponto de entrada. Esse aqui tá certo, né? Se não tiver Eu pegadinha, marquei como C. Se não tiver pegadinha, tá certo. Mente sim. Né? E a última, quando o objetivo for a proteção contra sobretensões provocadas por descargas atmosféricas diretas sobre edificação ou em suas proximidades, EPS deve ser instalado no ponto de entrada da linha na edificação. Eu marquei como C verdadeira também. Então, gabarito. Não acharia alternativa. C. Eu marquei C. C. Só a primeira. Tá? Aqui foi dado gabarito letra D. Eu fui na D e acertei. Mas eu errei, então. Deixa eu comentar alguma coisa aqui. Acho que não, né?
Ele fala só o item da norma 5410-635, que fala sobre a DPS, né? Pode repetir aí que eu tô anotando aqui, por favor. Então, Qual o item? 635. 635. 6.3.5. 6351. É que fala de DPS. 6.3. Não, 6531, né? 635. 635. Beleza. E a 36, a Aline quer continuar? Não sei se a Aline Sim. Vocês querem ler ou eu leio? Não, como Pode quiser. ler. Você quer que eu continue com a Como? tela aqui? Sim, por favor. Uhum, Então eu vou ler ela aqui, tá? certo. Segundo a NBR 7190 de 97, que fixa as condições gerais que devem ser seguidas no projeto, na execução e no controle das estruturas correntes de madeira. As ligações mecânicas das peças de madeira podem ser feitas por meio dos seguintes elementos: pinos metálicos, carvilhas e conectores. Assinale a alternativa incorreta. Aí ele dá as opções aqui. Eu vou começar. Deixa eu começar a partir da. Os pinos metálicos são constituídos por pregos. Aqui, segundo essa norma, os pinos metálicos podem ser constituídos por pregos e parafusos. Então, é só alterar esses são por podem, pregos e parafusos. Aí as demais estão certas. As carvilhas são pinos de madeira torneados. Os conectores podem ser constituídos por por anéis metálicos ou por chapas metálicas com dentes estampados. Devem ser respeitados os espaçamentos especificados e a perfuração específica para evitar o fendilhamento da madeira em virtude da presença dos elementos da união. Esse aqui ele só copiou a norma e colou e mudou essa palavrinha ali. Então, gabarito letra A. Isso, letra A. Os pinos metálicos são constituídos por pregos. Eu tinha marcado B. B? A gente fala de madeira torneada, mas foi chutômetro também. Eu não estudei essa norma, não. E o que muda que está errado é essa palavra são, por podem, e não somente pregos, mas parafusos também. Minha porta. Tá incompleto, então. Isso, está incompleto. Então, eu por dedução fui na A, né? Então, as cavilhas, eu acho que aqueles pinos de madeira, né, que é encaixado na madeira, né? Isso. Agora, esses conectores aqui de anéis metálicos, não lembro como é que são. Tu pensa na tesoura da cobertura de uma cobertura. Aham. Ele usa a parte inferior, Tá. Então, aqui o o gabarito. pendural. Ele usa Pendural. um conector. Certo, o gabarito letra A. O comentário aí do Renan foi mesmo da linha. São construídos por pregos e parafusos. Então, só tá incompleto, né? Mas, aqui ó, pinos, ligação mecânica, pino metálico, cavilha e conectores, tá? Aqui tá no enunciado. A Aline tá indo. Já 37, né, para assinalar a alternativa correta, conforme a Lei 6.766 de 79, que dispõe sobre parcelamento do solo urbano e os loteamentos que deverão atender pelo menos os seguintes requisitos, conforme essa lei. Vocês querem comentar o que vocês marcaram primeiro? Isso eu não marquei nenhuma. Deixa eu ver aqui. Olha, nessa prova aqui, onde tá todos os itens corretos, eu fui. Fui nessa. Depois, todos os itens corretos? Eu acho que a 2 é falsa. Achei a 2 estranha também, mas não... Quem falou isso? Que a 2 é Edivaldo. falsa. Tá certo. Tá certo a resposta ou tá certa a alternativa?
Não, tá certo o seu comentário, que a Ah, 2 tá. é a única falsa. Porque, É, gente, aqui em Uberlândia, eu não sei aí, mas a frente mínima de um terreno é de 5 metros. E o fundo tem 25, os lotes padrões aqui. Então, 5 vezes 25 dá 125. E aí, eles colocaram que o mínimo é 250 metros quadrados. Na minha cidade tem lote mínimo, em loteamentos mesmo, assim, legalizados de 200 metros quadrados. E aqui as frentes são obrigatoriamente 10, no mínimo. Obrigatoriamente de 10? Não, no mínimo são 10, tá? Aqui pode de 5. Aqui na minha cidade são 10. Onde eu morava não admite mais o mínimo de 5, né? O mínimo, se não me engano, era 7. Mas o mínimo de 5 não aceita mais. As construtoras aqui fazem muito, né? Que compra o terreno que tem frente de 10 e faz casa geminada. Então, acho que daí eles estão contrário ao que estaria a lei de parcelamento de solo, né? Aí, na verdade, deveria ver o que fala a lei, né? Tinha que pegar a lei, pegar o item dela e amarra. A lei fala exatamente o que está escrito nesse exercício aqui. Ele só substituiu aí nesse item 2, né? Que a frente mínima Desculpa, o lote terá área mínima de 250, na verdade é 125, e frente mínima de 5. Ah, tá. Os Então, demais são 3 todos... e 4 verdadeiros. Isso, letra C. Ah, tá. Então é 125 e 5, né, que tá nessa lei aqui. Isso, os demais também só copiou, né? E colou. Ah, tá. É 5 por 25 é o mínimo, então. Isso. Tá certo. Daí as outras estão certas. As áreas destinadas a sistema de circulação, implantação de equipamento urbano e comunitário, e como espaço livre de uso público, serão proporcionais à densidade da ocupação previsto pelo plano diretor. Isso. E a 3, ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva da faixa não edificável de no mínimo 15 metros de cada lado. Esse daqui eu sabia, 15 metros da rodovias, né? Mas aqui, essa redução aqui eu não sabia. Mas poderá ser reduzida por lei municipal distrital com até o limite mínimo de 5 metros para cada lado. Mas é mínimo? Não seria máximo? É mínimo, né? Mínimo. Isso, porque de 15 para menos de 5 não pode. Então é o mínimo. Menor que 5 não pode. Então pode reduzir de 15 para 10, né? No mínimo. 15 para 10. Isso. Para cada lado. Pode de 15 para sim. De 10 sendo 5 para cada lado, né? Pode reduzir de 15 para 5. Então pode reduzir 5, pode reduzir 6, 10, até 15. Isso. Pode reduzir tudo, então. Se a pergunta for simplesmente qual é o mínimo, a resposta é 15. Mas aí, se complementar, né? Se for aprovar instrumento de planejamento territorial, aí pode usar até 5. Certo. Então, gabarito, letra 1 e 3? C. 1, 3 e 4. Tem o 4 ainda. As vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes, ou projetar-se e harmonizar-se com a topografia local. Então C, né? Isso. Essa é bem tranquila. Agora, 38 fala do código de ética nosso, né? Dos profissionais de engenharia, agronomia, geologia, meteorologia, que trata dos princípios éticos aos quais a gente tem que estar pautado, né? Aí tá pedindo para assinalar a alternativa incorreta. A letra A profissão é um bem social da humanidade. E o profissional é o agente capaz de exercê-la, tendo como objetivos maiores a preservação e o desenvolvimento harmônico do ser humano, do seu ambiente e de seus valores. Vocês marcaram essa como certa ou errada? Essa questão 38 eu marquei como errada, que ele pede, né? E o item D. Também fui na D. Porque ele fala assim, que a segurança da prática da engenharia é de interesse individual, na verdade é interesse coletivo, né? Isso.
Esse aí também tá copia e cola, todas as alternativas estão coladas do código de ética e o que mudou é só essa palavra aí, Rapaz, hoje individual o de CREA coletivo. precisa melhorar, porque dizer que a nossa profissão é de livre exercício aos desqualificados, não paga RT, vê se pode fazer alguma coisa. Não paga a anuidade, vê se pode fazer alguma coisa. Livre exercício. Não é Pois livre é. não, moço. Aos qualificados e que pagam o CREA, né? Ainda paga caro, né? É. Faltou o complemento aí. A anuidade paga. Então a alternativa dessa questão, Aline, é a alternativa D? Isso, de dado. E para variar, É isso aí? as normas que somos obrigados a seguir tem que pagar também. Cara, é aí que é interessante. Eu tava vendo um podcast de engenharia a respeito de pedra ornamental, que o Brasil é referência na produção, né? Aí o cara comentou sobre isso, que essa diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos existe uma comissão de normas igual tem no Brasil, só que lá os caras são pagos só para isso. Aqui no Brasil, os caras trabalham de forma voluntária e aí depois a BNT vende a norma e nós somos os obrigados por lei, pelo CDC, a usar. É muito estranho, né? Se já que tem poder de lei, deveria ser gratuito. Ou pelo menos poderia ser mais barato, né? Mas não, é o olho da cara. Não, tinha que ser a 0,800, cara. Porque assim, principalmente porque os caras, quem trabalha com norma hoje no Brasil, são professores, outros profissionais, eles não recebem um centavo. Né? Você vê. É complicado, né? A 39 fala da NBR 7229 de 93, projeto de construção e operação de sistema de tanques sépticos. E está perguntando quais são as distâncias horizontais mínimas dos tanques a partir da face externa mais próximos aos elementos considerados. O que vocês responderam? Essa é a letra A. Olha, fui da B. Acertou, você que falou que foi a letra A. Fiquei Todos estão 1,50 m, né, de construções, então a fossa tem que estar 1,50 m de qualquer construção, de limite de terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal parcial de água, e 3 metros de qualquer árvore, de ponto de rede, de árvores e ponto de rede pública de abastecimento de água, e 15 metros de poços freáticos e de corpos de água de qualquer natureza. Esses 15 metros eu lembrei, só não sabia da árvore. Daí eu chutei no errado aqui. E aí, André, isso tá copia e cola da norma, tá? Ele tem 5.1. Agora, essa é a norma mais atualizada? Ela não tem atualização essa norma não, Alexandre. Tem não. Tem não. Eu pesquisei hoje lá na BNT para ver se tinha alguma atualização, né? Lá só mostra essa de 97. 93. 3 no caso. Agora... Antiga, né? Que achei não, que porque em 97 ela teve uma retificação. 15 metros de poços. Agora sim, o papel aceita tudo, né? 1,5 metro de distância de limite de terreno, eu vejo os caras colocando aqui no limite, no passeio público. Eles constroem em cima do muro já. Tá bom. A próxima e última fala, né, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, define tratamento superficial duplo como sendo a camada de revestimento do pavimento constituída por 2 aplicações de ligante asfáltico, cada uma coberta por camada de agregado mineral, é submetida à compressão. Essa é a definição de tratamento superficial duplo, certo? Aí está perguntando quais são os ligantes asfálticos empregados nesse tipo de pavimento. O que é que vocês marcaram? Eu não sei não. Fui na C. Por dedução. Vocês acertaram. A letra C mesmo. CAP 150 por 200 e emulsão asfáltica RR2C. Também tá copia e cola da norma. Tá, eu fui no 2C, seria 2 camadas, né? Qual é a norma, hein, Aline, por favor? Desculpa, tá no manual do DENIT. Ah, tá.
É só abrir na internet o manualzinho do DENIT e pesquisar, porque tá escrito igualzinho. Copia e cola. Tem o link aqui. É. Vou mandar o link. Então fui no 2C ali de... 2C significaria 2 camadas? Né? Eu não sei. Eu não sei não. Pela lógica, Essa eu nem respondi. Não, pela lógica acho que é isso, né? Duas camadas. Daí é o CAP, né? Que é o mais famosinho, vamos dizer assim, cimento asfáltico de petróleo, acho que é isso, né? É o CAP e a emulsão asfáltica, esse 2C seria 2 camadas. Acho que é isso. Eu não pesquisei o significado. Agora, Mas- asfalto diluído eu acho que nunca vi. Só vi o CAP mesmo e a emulsão asfáltica. Eu fui no que eu vi. Certo? É isso. Que fala 2 aplicações de ligante asfáltico, né? Acho que é isso. E acabou? Acabou. Analisou. Tá certo. Então,